Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu quero saber de você: é cabível a execução de ofício na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho? Pois é, pessoal, eu vou falar sobre execução de ofício e sua admissibilidade ou não. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero saber o seguinte: você já está inscrito aqui no nosso canal? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, venha, se inscreva aqui no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho. E se você já gostou desse tema de execução de ofício, da sua admissibilidade ou não, que eu vou conversar aqui com vocês, já aproveita e dá um like nesse vídeo. E não perde tempo também, pessoal, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas conheçam de processo do trabalho e da admissibilidade ou não de execução de ofício pelos magistrados trabalhistas. Pessoal, esse tema aqui, estamos conversando aqui da fase de execução. O que é a fase executória para quem não está acostumado ao processo do trabalho? Nós temos o processo de conhecimento, ou como alguns diziam, a fase de conhecimento, e o processo de execução, ou a fase de execução. Geralmente, pessoal, a fase executória é aquela fase aonde você recebe o valor, porque muitas vezes no processo trabalhista, a parte do processo de conhecimento, ou seja, até a sentença ou até o trânsito em julgado de todos os recursos, pode não parecer, mas é a parte mais fácil do processo. A parte mais complexa da prática processual é a execução, ou seja, o recebimento dos valores, a satisfação real daquele crédito que o autor tem. E é lógico, falando da parte executada, da parte da empresa, do réu, muitas vezes, como combater o recebimento desse valor, até porque esse valor ele pode estar errado ou não. Mas a grande questão é a seguinte: uma coisa é nós ganharmos a sentença, ganharmos o processo. Depois disso, temos que executar, porque grande parte das ações trabalhistas, elas não são pagas rápido e também não são pagas de forma espontânea. Então, na maior parte dos processos trabalhistas, ocorre essa fase, a fase de execução, onde o autor, ou no caso aqui na fase de execução, chamamos de exequente, onde o exequente precisa pedir para o juiz para que ele force o executado a satisfazer o crédito trabalhista. A partir daí, pessoal, quando nós chegamos nessa fase de execução, nos deparamos com essa questão, com essa pergunta que eu fiz para vocês aqui: é cabível a execução de ofício no processo do trabalho? O que quer dizer essa pergunta? É cabível execução de ofício, ou seja, promovida pelo juiz? O juiz ele pode, por conta própria, promover de ofício a execução, realizar os atos executórios por conta própria, sem que a parte interessada se movimente, sem que a parte interessada faça esses pedidos dos atos executórios pelo juiz? Está aí a grande questão. Por quê, pessoal? Você com certeza sabe que em 2017 houve a tão falada reforma trabalhista com o advento da Lei 13.467. Antes da Lei 13.467, o artigo 878 da CLT nos falava o seguinte: é cabível
a execução de ofício no processo do trabalho. O que estava dizendo ali na legislação anterior? Independentemente da manifestação do advogado da parte requerente, da parte autora ou do exequente, o juiz, mesmo que aquela parte estivesse parada ou inerte, poderia executar de ofício. E isso perdurou desde o início da CLT, lá em, se não me engano, 1943. Veja como era antiga a CLT e veja como era necessária a sua reforma em alguns aspectos. Aí, em 2017, com a reforma trabalhista, veio o artigo 878 nos informando totalmente o contrário. Na Justiça do Trabalho não cabe a execução de ofício pelo juiz. Então, a primeira informação que eu quero te passar é essa. Primeiro eu coloquei uma parte da história, a legislação anterior. Por quê? Na legislação anterior, antes da reforma trabalhista, muitas vezes o autor ele vinha sem a presença do advogado. Era muito comum, há décadas atrás, que a parte entrasse na Justiça do Trabalho, ajuizasse uma reclamação trabalhista sem a contribuição do advogado. Um leigo que dependia do Poder Judiciário. Então, nada mais justo naquela época que aquela parte autora fosse assistida pelo juiz, porque ele não tinha advogado. Só que muito se mudou. Estamos hoje em 2025. Foi como eu disse para vocês, a CLT era de 1943. Olha só quanto tempo teve essa mudança. E há muitos anos já, a parte autora na Justiça do Trabalho, ela sempre vem acompanhada de um patrono. A parte autora sempre vem acompanhada de um advogado. Então, para pensar. Aquela necessidade que a parte tinha de executar, de uma assistência, já que ela não tinha advogado, não existe mais essa necessidade. Então, esse é um dos primeiros aspectos que você precisa entender o porquê que naquela época a lei falava que era permitida a execução de ofício e hoje se entende que não existe mais essa necessidade de execução de ofício. Outra coisa, eu falei o seguinte: não é permitida na Justiça do Trabalho a execução de ofício. Essa é a regra. Agora vou dar as exceções. O próprio caput do artigo 878 fala dessa forma. Não é permitida a execução de ofício na Justiça do Trabalho, a não ser que a parte não esteja assistida por advogado. Ela colocou uma brecha, a legislação colocou uma brecha ali. Mas é uma brecha que eu já digo para você. É muito difícil, para não dizer impossível, porque nada na vida é impossível. Nós vivemos num país continental, onde o direito lá de Roraima, ou melhor, a prática trabalhista, a prática jurídica lá de Roraima, talvez seja muito diferente da prática trabalhista lá da última cidade do Rio Grande do Sul. Existe e tem a legislação federal, tem o direito comum a todos, mas é muito comum que existam suas diferenças.
regionais em alguns aspectos. Então, o legislador deixou uma mini brecha ali, mas como forma de exceção. Mas entenda que hoje em dia, principalmente nos grandes centros, e acaba que a legislação ela sempre, né, vai estar muito presente a sua atuação nos grandes centros, que não existe mais audiência trabalhista em que o autor não tem advogado. Eu já vi, até antes da reforma, tá? Autor sentar em mesa trabalhista sem advogado, por qualquer motivo que seja, tinha um advogado, o advogado não compareceu, que o juiz vai lá e pede para algum advogado assistir ele, nem que seja naquela audiência ali. É só para você entender alguns detalhes que às vezes podem parecer contraditórios, mas nem sempre são tão contraditórios como a gente imagina. Muitas brechas acontecem, o direito não é algo tão estanque, né? Existem alguns detalhes que eles podem se transmutar um pouco. Então, a primeira exceção a essa regra que eu disse é nas possibilidades que realmente não exista patrono assistindo aquele autor. Então existe essa exceção, ainda que na prática isso praticamente não ocorra, você está fazendo uma prova que está falando da lei. Então você tem que conhecer a lei e ela te dá essa brecha de autorização, essa brecha de exceção. Outra exceção que eu quero colocar para vocês, pessoal, não está nem no artigo 878 da CLT não, está um pouco mais acima, está no artigo 876. Que fala o seguinte, o artigo 876 nos informa o seguinte: o juiz pode promover de ofício a execução das contribuições previdenciárias, que é outra coisa. Mas preciso falar isso para você, porque às vezes quando mistura tudo isso na sopa fica muito complicado. São duas coisas bem simples, mas naquela correria de prova, você já está 3 horas fazendo aquela prova, eles fazem aquele copia e cola que mistura tudo, te atrapalha. Então olha só, uma coisa eu estou falando de não cabimento de execução de ofício entre autor e réu, salvo a sua exceção, presença de advogado. Outra coisa é ele permitir a execução de ofício em favor do INSS. Ele não está favorecendo o autor ou réu, ele está ajudando ali o INSS, porque lá no artigo 195 da Constituição da República, quando fala das contribuições previdenciárias, puxa aqui para a Justiça do Trabalho. Aqueles valores que virão de alguns acordos, aqueles valores que surgirão após a condenação, aqui da Justiça do Trabalho, vão ser recolhidos e transmitidos lá para a Previdência Social, lá para o INSS. Como o INSS é um juiz separado, é um juiz federal, ainda que tenha os seus procuradores, e eles atuam, esses procuradores do INSS, eles atuam aqui na Justiça do Trabalho, sim. O juiz do trabalho é autorizado a ajudá-los nisso para que esses valores eles sejam encaminhados lá para o INSS. E é uma dessas razões que toda vez que chega alguém e fala assim, a Justiça do Trabalho vai acabar, eu não concordo com isso, porque tem muito dinheiro envolvido aqui na Justiça do Trabalho que vai lá para o INSS. Então, não caio nessa bobeira de que a Justiça do Trabalho vai cair, porque tem muita coisa por trás aqui que ajuda todo o sistema. E está tudo bem. Além disso, pessoal, você já sabendo que tem essa segunda exceção, com base nas contribuições previdenciárias, nesse ponto realmente pode sim o juiz promover de ofício a execução em favor do INSS, dessas condenações e dos acordos celebrados entre as partes. Por que você acha que
a CLT ela alterou a sua norma de cabimento para não cabimento das execuções de ofício. Logo no início do vídeo eu já dei uma dica. Naquela época tinha uma outra forma, tinha partes que não tinham assistência do advogado. Agora, raras são as vezes que não existe assistência do advogado. Então, o que foi feito para ajudar a parte naquela época já não tem essa necessidade. Mas não é só isso, pessoal. O outro ponto que você precisa conhecer também é ligado sempre à legislação e essas alterações e inovações no processo do trabalho, ou não necessariamente tão inovações, porque já tinha essa discussão. E essa questão da execução de ofício, ou melhor, da não execução de ofício pelo magistrado trabalhista, ela guarda estrita relação com a prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente, você se lembra o que é a prescrição intercorrente, meu amigo? A prescrição intercorrente é aquela prescrição que ocorre durante o processo, em todo momento que a parte interessada se mostra inerte. Toda vez que existe a inércia da parte interessada em realizar a execução, existe a prescrição intercorrente. E essa era outra discussão homérica na Justiça do Trabalho. Até hoje eu dou aula sobre isso, até hoje isso cai em prova de OAB. É cabível ou não a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho? Já foi sanado e ainda assim tem dúvida, porque tem um pulo do gato aí. E o que aconteceu? Só para resumir aqui para vocês, pessoal. Há muito tempo existia essa discussão de cabimento ou não da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. E o que acontecia? Existia a súmula 114 do Tribunal Superior do Trabalho que falava o seguinte: não cabe prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Olha só, o Tribunal Superior Trabalhista, o maior órgão de julgamento trabalhista, falava que não cabia prescrição intercorrente. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte de todos os julgamentos do Brasil, do país, lá no seu verbete sumular 327, nos falava ao contrário. Na Justiça do Trabalho é cabível sim a prescrição trabalhista. E agora, pessoal, o nosso órgão trabalhista maior falava que não era cabível e o nosso órgão geral maior do judiciário falava que era cabível. O que aconteceu, pessoal? Na prática, tudo se resume à inércia. Para não entrar numa aula aqui para falar sobre esse tema, tudo se resume à inércia. Se verifica realmente a inércia e se o processo demora por culpa do exequente, pela inércia do exequente, a moral da história é a seguinte: vai caber a prescrição intercorrente sim. Vai caber a prescrição intercorrente sim. Se a parte literalmente ficar parada 3 anos sem se movimentar, vai caber sim, com base no princípio da segurança jurídica, um princípio constitucional da segurança jurídica. Não pode o judiciário ficar à mercê de uma parte que leva 10 anos para se movimentar e um determinado dia ela acorda e fala: agora eu vou me movimentar. Então, estava em jogo ali o princípio da segurança jurídica. E, com base nessa discussão e nesse entendimento, foi que, na reforma trabalhista, na Lei 13.467, o legislador da nova CLT, ou da CLT reformada, trouxe o artigo 11A, falando o seguinte:
é cabível a prescrição intercorrente. Por quê? Primeiro que aquela discussão da súmula 114 do TST e a súmula 327 do STF já tinha se chegado a essa conclusão. Não pode, se a parte ficar parada, ele vai arcar com a sua inércia. Então já tinha esse entendimento jurisprudencial que já estava caindo em prova de OAB, pessoal. Lá em 2009, 2010, isso já estava acontecendo. Então não era, quando veio o artigo 111A da CLT, pode parecer para alguns alguma novidade, mas na realidade não era tão novidade assim não. Já tinha esse entendimento há muito tempo. Muito da reforma trabalhista só foi consolidar na lei o que a jurisprudência ela já vinha entendendo. Então, quando teve essa criação do artigo 11A da CLT, dizendo do cabimento da prescrição intercorrente no processo do trabalho, vem disso. E daí que veio essa questão. E segundo, foi por isso que o legislador lá no artigo 878, ele teve que colocar que não caberia de ofício a execução trabalhista, porque lá na frente, no artigo 11A, ele já tinha falado do cabimento da prescrição intercorrente. Se lá na frente, no início do artigo, ele fala que é cabível a prescrição intercorrente, ficaria muito complicado ele ainda permitir que o magistrado pudesse executar de ofício. Então, o artigo 878 da CLT tem muito a ver com o artigo 11A da CLT. Então perceba, a não execução de ofício tem muito a ver com a prescrição intercorrente lá na frente. E é por isso que quando você for estudar esse artigo 878A, aproveita e já estuda o artigo 11A da CLT, se é que você não estudou, porque olha só, prescrição intercorrente é um outro assunto, sempre certo de cair em prova de OAB e cair em prova de concurso de TRT. Isso aqui é batata. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.